Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, beleza? Todo mundo preparado para mais uma semana de aula? Tenho certeza que estão. Está todo mundo empolgado, na ansiedade de mais uma aula de português, não é? Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje é de leitura. Então, nessa semana a gente vai voltar a rever alguns gêneros textuais, né? E, consequentemente, habilidades que a gente estudou nas aulas anteriores, né? Não só gêneros, mas também os demais conteúdos. Então hoje nós vamos rever sobre os poemas. A ideia é que a gente possa reforçar, que a gente possa ficar realmente craque em cada um desses gêneros que estão sendo estudados. Então, a gente rever alguns gêneros, rever habilidades e já antecipo. Todo mundo pegando o material lá do IAB, aquela apostila que vocês foram buscar na escola, porque a gente vai usar aquela apostila, textos daquela apostila na aula de hoje, tá certo? E também pegar para fazer a correção da atividade. Mas, como vocês já sabem, né, já estão carecas de saber, o primeiro passo da aula é o projeto de fluência. Semana nova, texto novo. Essa semana o texto é A Carne Tá Cara. Texto bem simples, texto curto, que vocês vão fazer a leitura seguindo aquele protocolo, né, aquele passo a passo que vocês já conhecem. Hoje eu faço a leitura para que vocês entendam, percebam a entonação, as pausas, a maneira como as pontuações devem ser respeitadas e também, logicamente, a leitura das palavras, tá certo? Então hoje eu faço a leitura para vocês e vocês aí na casa de vocês, vocês façam a leitura silenciosa. Lembrando, vocês também receberam esse material, né, do projeto de fluência. Esse texto está lá na página 10 da unidade 1. Então vocês vão lá e deem uma olhada. Mas está aqui também no slide, o texto está aqui para que vocês possam parar o vídeo e fazer a leitura numa boa. E eu também mando lá no grupo do WhatsApp esse texto para que vocês possam fazer a leitura dele, tá certo? Então vamos lá, pessoal. A carne está cara. Fez a conta, a carne está cara. Foi comprar carne, fez a conta, a carne está cara. Saiu com o dinheiro, foi fazer compra, fez a conta. Não, obrigado, a carne está cara. Voltou com fome. Mulher, a carne está cara. Vamos comer o gato, homem. Não, obrigado. Passou a mão no gato. Saiu à rua com o gato debaixo do braço. Vendeu bem. Muito obrigado. O feito estava feito. Saiu com o dinheiro, foi comprar carne, fez a conta. Não, obrigado. A carne está cara. Voltou com fome. Texto do Tiago Esteves. Então hoje, leitura silenciosa. Vejam como eu fiz essa leitura, tentem fazer da mesma maneira, façam a leitura com calma, pronunciando cada palavra direitinho. Hoje, leitura silenciosa, tá certo? Só um detalhe, fique à vontade para ler quantas vezes quiser, viu, pessoal? Eu estou dizendo para vocês fazerem uma leitura silenciosa, mas vocês podem fazer a leitura do texto sempre que quiserem, tá certo? Vamos lá para o próximo passo, que é a correção da atividade. Apareceu aqui primeiro a correção, porque eu não sei se vocês repararam, na segunda questão tem um pequeno erro aí na digitação. Já já a gente chega nela. Bem, pessoal, na semana passada, na última aula, eu passei essa atividade para vocês sobre os pronomes pessoais. Só 4 questões, atividade bem simples, mas que a gente consegue perceber bem o emprego desses elementos gramaticais, né? Tão importantes na construção dos textos, principalmente na coesão dos textos. Inclusive na aula da TV que vocês assistiram hoje, ou que vocês vão assistir, não sei em que momento vocês estão assistindo esse vídeo, tratou sobre isso, né, sobre o emprego dos pronomes, né, sobre como eles sempre fazem referência a algum elemento, seja dentro do texto ou fora do texto. Eu também falei isso para vocês na aula anterior. Então vamos lá, pessoal. A primeira questão diz o seguinte: substitua o sujeito das frases por um pronome pessoal do caso reto. O que é que vocês têm que fazer primeiro? Localizar esse sujeito, né? Na letra A professora pediu o caderno de redação para corrigir. Só um momento, pessoal. Vou colocar aqui o apontador. Na falta de um quadro, a gente vai usando aqui este apontador laser. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é localizar o sujeito dentro da oração. A professora pediu o caderno para corrigir. Bem,
Primeira coisa que se faz é localizar o verbo. Onde é que está o verbo aqui dessa oração? Acertou quem disse que é a palavra pediu. Pediu é o verbo. Então, quem pediu o caderno? Quem praticou essa ação de pedir? Por aí você encontra o sujeito da oração, que é a professora. Localizado o sujeito, aí a gente vai ver qual pronome pessoal melhor se encaixa, né? Qual pronome pessoal vai poder substituir esse sujeito sem alterar o sentido geral da oração. Então, o que é que a gente viu? A função de sujeito, quando é exercida por um pronome, ela é exercida por um pronome pessoal do caso reto, que é aquele grupo que vocês estão cansados de ouvir, de conhecer. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Acrescentando ainda o você e o vocês na segunda pessoa, do singular e do plural. Falei sobre isso na aula passada, voltem lá para tirar qualquer dúvida quanto a isso. Então, pessoal, aqui a gente já sabe que o sujeito é a professora. Que pronome pessoal vai substituir melhor? Muito bem, para quem disse ou quem respondeu, ela. Ela pediu o caderno de redação para corrigir. Então, o pronome ela, pronome pessoal do caso reto. Ele vai substituir o sujeito, a professora. Certo? Então, muito simples. Era só localizar o sujeito. Para isso, localiza primeiro o verbo, para localizar com facilidade, com mais precisão esse sujeito, depois ver qual pronome pessoal melhor se encaixa. Lembrando, a função de sujeito tem que ser exercida, quando é exercida por um pronome pessoal do caso reto. Continuando, minha amiga e eu perdemos a primeira aula. O verbo aqui é perdemos. Quem perdeu a aula, quem perdeu a primeira aula? Minha amiga e eu. Portanto, o sujeito, minha amiga e eu. Qual pronome pessoal do caso reto pode substituir, sem alterar o sentido, a expressão minha amiga e eu? Um sujeito de primeira pessoa, mas que não é singular, que é plural. Ou seja, nós. Nós perdemos a primeira aula. Mais fácil do que isso, só dois dias, né? Letra C. Meu colega chorou hoje à tarde. O verbo é chorou, do verbo chorar. Quem chorou hoje à tarde? Meu colega, sujeito da oração. Como eu posso substituir por um pronome pessoal do caso reto? Qual o melhor pronome pessoal do caso reto para este caso? O ele. Ele chorou hoje à tarde. Letra D. Minha cunhada e a tia dela foram à igreja ontem. O verbo é foram. Quem foi à igreja ontem? Minha cunhada e a tia dela. Esse é o sujeito da oração. Qual pronome pessoal pode substituir essa expressão? Se são duas pessoas, né? Sobre quem se fala? Terceira pessoa. Plural, já que são duas. E feminino, portanto, elas. Elas foram à igreja ontem. E por último, João e Antônio não são mais sócios. O verbo aqui é o são, do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, vós sois, nós somos, vós sois, eles são. Portanto, sujeito, quem é que não são mais sócios? João e Antônio. Pronome que melhor substitui essa expressão. Pronome da terceira pessoa do plural, eles. Lembrando que o pronome ele serve para isso também, para indicar a pessoa do discurso que é referência nesse texto, nessa frase, nessa oração que está sendo utilizada, tá certo? Então é isso. Pronome pessoal sempre a função de objeto, pronome pessoal do caso reto sempre a função de sujeito da oração. Falei em objeto porque eu já estava pensando aqui na segunda questão. Lá falava em pronome pessoal, mas o correto é complemento verbal. Substitua o complemento verbal em cada oração pelo pronome oblíquo adequado. O que é que acontece? O sujeito, ele pode ser substituído por um pronome pessoal do caso reto, tá certo? Já falei isso para vocês. Já o complemento verbal, o objeto, seja direto ou indireto, ele, quando essa função é exercida por um pronome, aí deve ser um pronome pessoal do caso oblíquo. Não lembra quais são eles? Volta lá no vídeo anterior e dá uma olhada na tabela que eu coloquei lá no vídeo para vocês, tá certo? Também já botei isso no quadro para vocês quando a gente ainda tinha aula lá na escola naquele tempo.
que a gente aula lá na escola. Então vocês devem ter no caderno também, tá certo? Então, pessoal, o que é que vocês tinham que fazer? Localizar esse objeto, esse complemento verbal e ver qual o melhor pronome do caso oblíquo substituiria, né? Vai se encaixar sem afetar o sentido geral da oração. Primeiro passo, localizar o verbo. Sempre numa análise sintática, numa análise linguística desse tipo, a gente parte da localização do verbo. Localizando o verbo, você encontra todos os outros elementos que compõem a oração, tá certo? Na letra A, encontrei minha mãe na praça. O verbo é encontrei. Quem encontra, encontra alguma coisa ou alguém. Quem que essa pessoa encontrou? Minha mãe. Portanto, o complemento verbal do verbo encontrar é minha mãe. Que pronome eu posso utilizar para substituir a expressão minha mãe? É uma expressão feminina, é uma expressão que está no singular. Portanto, você vai usar um pronome oblíquo feminino e singular. Em relação à pessoa do discurso, se eu estou falando sobre ela, isso quer dizer que é terceira pessoa. Portanto, um pronome da terceira pessoa, feminino e singular. Qual seria ele? Pronome A. Encontrei-a na praça. Quando a gente fala assim, todo é o nome ou sobrenome, né? Pronome feminino, da terceira pessoa, do singular. Parece muita coisa, parece algo mais complexo, mas não é. É um pronome simples, o pronome A. É lembrar que, se eu vou substituir uma expressão desse tipo, uma expressão feminina, é natural que eu vá pensar em um pronome feminino, logicamente. Portanto, você observa isso, certo? Para saber qual o melhor pronome que vai se encaixar nessa situação. Letra B. Encostei minha cabeça no ombro de minha avó. O verbo é encostei, encostar. Eu encosto, tu encostas, ele encosta. Quem encosta, encosta alguma coisa, né? Em alguém, né? No caso, minha cabeça. Portanto, este é o complemento do verbo encostar. Encostei minha cabeça no ombro de minha avó. Minha cabeça também é expressão feminina e no singular. Encostei-a no ombro de minha avó. Nesse caso aqui também a gente pode considerar como complemento, né, como objeto indireto, a expressão no ombro, né, o que seria um objeto indireto do verbo encostar. Quem encosta, encosta alguma coisa em alguém. Então você também teria a possibilidade de escrever assim: encostei minha cabeça nela, por exemplo. Se você considerar no ombro de minha avó toda a expressão, você pode dizer que encostei minha cabeça nela. Mas a melhor maneira de substituir é essa, viu? Substituindo o objeto direto do verbo pelo pronome a. Letra C. Peguei minha bicicleta no concerto hoje. Peguei é o verbo, do verbo pegar. Pois bem, pessoal. Qual é o complemento? Qual é o objeto do verbo pegar? Quem pega, pega alguma coisa. E ele pegou o quê? Minha bicicleta. Portanto, peguei-a no concerto hoje. Muito simples, muito fácil. Por fim, eu joguei o lixo fora. Quem joga, que é o verbo, né? Joga alguma coisa. No caso, ele jogou o lixo. Portanto, pronome que melhor substitui, pronome o. Eu o joguei fora hoje. Aliás, não tem hoje. Eu o joguei fora. Somente isso. Eu querendo aumentar a frase, que já é bem simples. Então é isso, pessoal. Essas duas primeiras questões é para que vocês entendam o que. Pronomes pessoais, eles podem exercer a função de sujeito ou de complemento, de objeto do verbo. Quais vão ser sujeito? Os pronomes pessoais do caso reto. Quais vão exercer a função de objeto? Os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá certo? Então, sabendo a função que a expressão exerce, se de sujeito ou de complemento, você vai saber qual o melhor pronome para usar naquela situação, tá certo? Vamos passar para frente. Lembrando que as dúvidas a gente resolve lá pelo WhatsApp. Quando eu falo em dúvidas, eu não quero dizer só sobre dúvidas sobre questões ou sobre a explicação, mas sobre tudo mesmo, viu? Qualquer dúvida sobre o conteúdo que a gente vai ver aqui no vídeo, sobre a atividade passada, qualquer dúvida sobre alguma explicação aqui na correção da atividade, vocês podem perguntar lá pelo WhatsApp, tá certo? Partindo aqui para a segunda parte da atividade. São só 4 questões, a gente resolve rapidinho.
3. Use os pronomes abaixo para completar as frases. Abaixo, né? Repetição aqui, desconsidere esse segundo abaixo. A apostila é muito boa, mas de vez em quando, né, acontece com todo mundo, tem uns deslizes de digitação. Então temos aqui 4 pronomes pessoais do caso oblíquo. Comigo, me, nos e mim. Todos eles são da primeira pessoa. O que é que vai modificar? O número. Alguns são no singular e outros no plural. Tem também a questão, por exemplo, do pronome mim, que ele é usado somente no final de expressões. Então, isso também determina qual dos pronomes que você vai usar. Então, vamos lá, pessoal. Letra A. Ela escolheu as flores para. Para comigo, para mim, para nos ou para mim. Até por uma questão de lógica, até por uma questão do que é mais natural aos nossos ouvidos. É uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? Quando a gente está falando ou escrevendo alguma coisa e aquilo que a gente fala soa mal, incomoda, né? Soa estranho, desconfie. Aqui, se eu boto, por exemplo, ela escolheu as flores para nos, é estranho, isso soa estranho. Então, também analisem por isso, né? Aquilo que pode soar estranho é porque provavelmente tem algum problema, tem algum deslize. Então aqui, pessoal, ela escolheu as flores para mim. É final de frase, é final de oração. Então a gente usa o pronome pessoal do caso oblíquo, mim. Detalhe, ele está naquele grupo que a gente chama de pronomes pessoais do caso oblíquo, que são tônicos, são aqueles que têm um som mais forte. E eles sempre vão ser precedidos por uma preposição. Então, como tem o para aqui, a única opção de resposta possível seria o mim, porque é o único que aceita essa preposição antes. O comigo também, só que o comigo é como se ele já carregasse com ele a preposição com, tá certo? Seguindo adiante. Ele pretende ir ao supermercado. Quem vai, né, a algum lugar, né, nesse caso aqui, vai requerer um complemento, né, que dê ideia de companhia. Portanto, o pronome é comigo. Pronome comigo. Mais uma vez, tenta os outros para ver se soa bem, para ver se encaixa. Não vai encaixar. Então, até por uma questão de lógica, por aquilo que soa bem aos nossos ouvidos, a gente consegue perceber qual pronome deve usar nessas situações. Caso da letra C e da letra D, acredito, lá nas respostas que vocês me mandaram, eu pude perceber isso, né? Porque a gente realmente tem 2 possibilidades de resposta. Aqui só o contexto poderia explicar. O que é que sobrou para a gente? Sobrou o pronome me, que é da primeira pessoa do singular, e o pronome nos, que é da primeira pessoa, mas do plural. Tanto na letra C, foi você quem contou a história certa, quanto na letra D, você preferiu advertir em vez de seguir com a acusação. Não dá para a gente saber se a expressão se refere a alguém, né, no plural, ao ser no plural, a vários seres, ou a um único ser, né, singular. Então, como não dá para saber, como o contexto não deu para a gente essa informação, para elas pode ser qualquer resposta. Na letra C, eu coloquei o me como resposta. Foi você quem me contou a história certa. Mas percebo, se eu coloco o nos, teria sentido da mesma forma. Foi você quem nos contou a história certa. Portanto, as 2 respostas estão corretas. Para a letra D, eu coloquei o nos. Você preferiu advertir-nos, em vez de seguir com a acusação. Se eu uso o me, você preferiu advertir-me, em vez de seguir com a acusação, eu teria também uma resposta correta. Então, como o contexto não deixou claro se tratava de singular ou de plural, qualquer uma das respostas está correta, tá certo? Então, quem botou o nos na letra C e o me na letra D também está correto. Beleza? Seguindo adiante. Questão 6. A língua escrita requer uma linguagem que esteja de acordo com a norma padrão, né? A variedade padrão, a variedade culta, aquela que segue com rigor as normas da gramática, as normas da ortografia, enfim. As frases a seguir pertencem a um nível mais coloquial, ou seja, é uma linguagem mais informal, mais próxima da maneira como a gente fala, né? Da linguagem mais simples, mais solta, a linguagem do dia a dia. Reescreva-as procurando adequá-las à norma padrão. Aqui, basicamente, qual é a questão, qual é o problema? Nós temos pronomes sendo utilizados de uma maneira inadequada, digamos assim. Pronomes sendo utilizados na função diferente daquela que ele deveria ser utilizado. Uma coisa que eu quero que fique bem claro.
Quando a gente vê algumas dessas frases aqui, encontrei ela passeando no shopping. Essa é uma construção que a gente usa a todo momento. Quando olhando assim rapidamente, nem parece que tem qualquer desvio de gramática, porque é uma maneira de falar que a gente usa bastante, que está muito arraigada, está muito ligada à nossa maneira coloquial, à nossa maneira simples de nos expressar, tá certo? Mas a gramática normativa, né, a norma padrão, como fala a questão, ela tem alguns detalhes, e é justamente na questão do emprego lá dos pronomes pessoais que eu falei para vocês no início. Pronomes pessoais do caso reto devem exercer a função de sujeito. Pronomes pessoais oblíquos, a função de complemento. Aqui o que é que nós temos? Encontrei ela passeando no shopping. O pronome ela está na posição de objeto, que encontra alguma coisa ou alguém. Nesse caso, encontrou alguém, né? Já que o pronome é pessoal, está falando de uma pessoa. O pronome aqui se refere à pessoa. Então, pessoal, essa é uma construção que a gente usa bastante, mas pela norma padrão eu não posso ter aqui um pronome pessoal do caso reto na função de complemento do verbo encontrei. Então, o que é que eu devo fazer? Trocar esse pronome reto, pronome pessoal reto, por um pronome pessoal oblíquo. Encontrei-a passeando no shopping. O a, que está até grifado aqui, está até marcado, destacado, ele é um pronome pessoal oblíquo. Por isso, é ele que deve ser empregado nesse caso, já que o complemento, que esse verbo, a expressão que está ligada aqui ao verbo é um complemento, é um objeto. Então, eu não posso empregar aqui um pronome pessoal reto, tem que ser um pronome pessoal oblíquo, tá certo? Letra D. Deixa eu sossegada, pois preciso descansar. Mesma coisa. O deixa, ele tem como objeto, como complemento, a palavra eu, o pronome pessoal eu. Só que o eu é um pronome pessoal reto. E aqui eu não posso ter um pronome pessoal reto, eu devo ter um pronome pessoal oblíquo. Portanto, o adequado de acordo com a gramática, com a norma padrão, é deixa-me sossegada, pois preciso descansar. Letra C. Desejas ir comigo e com minha irmã? Aqui é que é sutil mesmo, viu? É uma expressão que a gente usa demais e que até para quem é mais rigoroso, talvez não perceba aqui o deslize de acordo com a norma padrão. Aqui é mais uma questão de usar melhor a questão do singular e do plural. Né? Ao invés de usar essa expressão toda, eu posso trocar por um único pronome pessoal do caso oblíquo, que vai englobar toda essa expressão. Ao invés de dizer deseja ir comigo e com minha irmã, desejas ir conosco? É uma palavra que a gente quase não usa. É uma palavra que eu tenho certeza que se vocês ouviram em algum momento ou usaram, foram em raríssimos casos, porque realmente são expressões que praticamente estão sendo deixadas de lado, que estão deixando de ser utilizadas na nossa língua. Na língua falada, dificilmente a gente vai ouvir uma expressão desse tipo. Mas como aqui a gente está tratando de norma padrão, aí a gente deve seguir essas normas, certo? D. De hoje em diante está tudo terminado entre eu e você. Aqui vem a questão do uso do pronome eu e mim, né? Em final de sentenças, como é o caso aqui, eu devo usar o mim, o pronome pessoal oblíquo, ficando de hoje em diante está tudo terminado entre mim e você, tá certo? Por último, entreguei o livro hoje, portanto poderás pegar ele. Novamente, o ele, pronome pessoal reto, que deve exercer a função de sujeito, aqui sendo usado como objeto, como complemento do verbo pegar. Portanto, eu devo trocar por um pronome pessoal oblíquo. Entreguei o livro hoje, portanto, poderás pegá-lo. Acho que, no geral, a grande lição, o grande ensinamento que fica dessa atividade é esse. Pronomes pessoais retos exercem a função de sujeito da oração, e somente de sujeito. Pronomes pessoais oblíquos, esses sim, vão exercer a função de complemento, objeto direto ou objeto direto do verbo. Beleza, pessoal? Então, vamos partir agora para o tema, o conteúdo da aula de hoje. Como eu disse para vocês no início, hoje nós vamos revisar, né? Então, nós vamos estudar novamente sobre os poemas. Para facilitar a vida de todos nós, né? Como vocês já assistiram a aula hoje que falava tanto sobre poema e letra de música, né? Tratando do sentido de expressões e também da referenciação de acordo com o uso dos pronomes,
Então, eu resolvi trazer um texto que vocês já têm aí no material de casa. Vocês vão olhar lá na página 33 da apostila do IAB, viu, pessoal? Página 33 da apostila do IAB, vocês vão encontrar esses dois poemas. Um trecho de um poema do Carlos Drummond de Andrade e um trecho de poema da Cecília Meirelles. Então, todo mundo indo lá na apostila, pausa o vídeo, vai lá, pega a apostila do IAB, abre na página 33. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a leitura desse poema e eu vou resolver aqui junto com vocês a primeira questão, tá certo? Que também está lá na página 33. O primeiro texto é um trecho de um poema do Drummond que diz o seguinte: penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Fantástico esse texto, né, pessoal? Aqui é só um trechinho dele. Se vocês quiserem procurar na íntegra, vale muito a pena. E aqui um trecho também de um poema da Cecília Meirelles que diz o seguinte: ai, palavras, que estranha potência a vossa. Ai, palavras, sois de vento, ides no vento que não retorna. E em tão rápida existência tudo se forma e transforma. Sois de vento, ides no vento, e quedais com sorte nova. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Então a gente percebe aqui na interpretação rápida que tanto o texto do Drummond quanto o texto da Cecília Meirelles tratam sobre a própria poesia, né? Tratam sobre o ato de escrever poemas. São textos que a gente chama de textos metalinguísticos, né? A linguagem falando da própria linguagem. Então são textos que se aproximam muito nessa temática. Vou colocá-los aqui mais uma vez para vocês. E, mais uma vez, pedindo para que vocês abram lá na página 33 o livro, para que vocês agora possam acompanhar também as questões que estão lá na página 33. Na verdade, é a primeira questão da atividade, né? Mas como vai até a letra H, então praticamente a gente fala como se fossem várias questões, mas é a primeira questão. Então vamos lá. Aqui estão os dois poemas, sempre que a gente precisar reler, a gente lê um trechinho. A letra A da primeira questão pergunta: qual o objetivo do texto? Pois bem, pessoal, são trechos de poemas, né? São dois poemas. Em geral, qual é o objetivo de um texto desse? É emocionar, é mexer com os nossos sentimentos, mexer com o nosso raciocínio, mas também com as nossas emoções. Então, no caso desses poemas aqui, não é diferente. Ambos tentam emocionar a gente, mas também provocar uma reflexão. Uma reflexão sobre o quê? Sobre o ato de escrever, sobre o uso da linguagem, né? O uso das palavras. Os dois textos fazem referência a isso, para o ato de escrever. Então, o objetivo deles é emocionar, provocar reflexão, ou mesmo usar a linguagem de forma incomum. Isso é característica da literatura, característica dos poemas, né? É quando você usa a linguagem de uma maneira que não é comum, usa as palavras, as expressões com significados, com formatos que não são comuns a eles. A literatura é isso. É você usar a linguagem de uma maneira diferenciada, fazer com que as expressões, as palavras ganhem novos significados, tá certo? Então, o objetivo desses dois textos é esse. Letra B. Qual é o tema de cada poema? Como eu já falei um pouco na interpretação, o tema deles é falar da própria poesia, do próprio ato de escrever. Então, ambos falam do fazer poético, né? Do escrever poemas, do escrever poesia, do fazer essa arte por meio das palavras. Então, eles falam do fazer poético, falam das palavras, né? Que são o quê? Os instrumentos da poesia, um instrumento do escrever poemas. Então, tanto o texto do Drummond quanto o texto da Cecília Meirelles falam da força, né, da importância, do impacto que essas palavras têm e do uso dessas palavras dentro do texto. Como eu disse para vocês, a poesia, a literatura em si,
ela se baseia nisso também, você utilizar as expressões, as palavras com sentidos diferentes, ou ampliar o sentido que aquelas expressões podem ter. E é isso que acontece também nesses textos. Letra C. Por que os poetas escreveram sobre esse assunto? Aqui seria mais um exercício de adivinhação, né? A gente nunca vai saber ao certo o que motivou os poetas a escrever sobre isso. Uma coisa é fato: todo poeta, toda pessoa que se arrisca na arte de escrever já falou sobre o ato de escrever. Isso é natural. Então, todo mundo que escreve acaba falando sobre isso também. Cecília Meirelles e Drummond, dois dos maiores poetas da nossa língua, não poderiam fugir a isso, né? Provavelmente a intenção deles era provocar essa reflexão, tanto sobre os poemas quanto o próprio fazer poético, né? Fazendo com que a gente reflita sobre isso, sobre o uso das palavras, sobre como isso é importante na hora de escrever poemas. Tá certo? Letra D. É possível inferir que os poetas se apaixonam pela própria língua? Por quê? Novamente, é algo assim não muito simples de perceber, né? Mas, se a gente pensar que são pessoas que têm a língua como instrumento de trabalho, digamos assim, são pessoas que usam a linguagem, que usam a língua a todo momento, as palavras, a gente pode dizer que sim, porque a língua é a base para os poemas, né? Poesia é linguagem, é você trabalhar a linguagem, é você movimentar, mexer nessa linguagem, fazer com que as expressões signifiquem algo mais, ou que elas escondam significados, enfim. É você manipular as palavras, manipular as expressões para que elas ganhem sentido, para que elas ganhem novos significados. Significados para mim, significados para você, para qualquer pessoa que lê, né? Lembrando, quando você lê um texto, toda a sua bagagem cultural, ela vai te ajudar a entender e interpretar esse texto. Então, quando o poeta movimenta, digamos assim, o sentido de uma expressão, ele vai fazer com que nós percebamos coisas variadas, coisas bem diferentes em cada texto. Então, lembrar, poesia é linguagem. Partindo aqui para a outra parte da atividade. Continuamos aqui com os dois poemas e os dois poetas nos encarando aqui, vigiando a nossa análise dos poemas deles. Letra E. Quais expressões descrevem as palavras nos poemas de Drummond e de Cecília Meirelles? Eles usam algumas expressões para se referir a palavras no texto. Penetra surdamente no reino das palavras. Ele fala que as palavras, né, que os poemas estão lá intactos nesse reino de palavras. Já Cecília Meirelles chama atenção para a potência que essas palavras têm. Drummond fala do reino das palavras, né? E a Cecília Meirelles, além de chamar atenção para a sua potência, ela diz que essas palavras são de vento em um momento, e em outro momento que elas são o próprio vento. Então elas se movimentam, elas não estão paradas, né? Elas vão ganhando os espaços, passando por você, passando por mim, envolvendo a gente e indo embora. Então as palavras elas não são paradas, né? Elas não são estáticas. Letra F. Como explicar a relação entre o reino das palavras de Drummond e a potência das palavras de Cecília? Como a gente viu lá no início do comentário aqui, da questão, os dois poemas tratam de temas muito parecidos, né, que é o fazer poético. Então, como é que a gente pode relacionar esse reino das palavras que fala o Drummond e a potência das palavras de que fala Cecília Meirelles? Bem, a gente vê que ambos eles destacam a grandiosidade, né? Dão uma grande dimensão para as palavras, né? Chamando a atenção para a importância que elas têm. Como eu disse para vocês, poesia é linguagem, poesia é mexer, é trabalhar com a linguagem. Então, eles dão importância para aquilo que é importante. As palavras, os versos, a linguagem dentro do texto, ela é fundamental. Então, ambos eles dão essa dimensão, essa grande importância para as palavras dentro do fazer poético, certo? Letra G. A quem se refere o pronome los no verso antes de escrevê-los? Aqui no poema do Drummond nós temos: convive com teus poemas antes de escrevê-los. Ou seja, antes de escrever quem? Antes de escrever o quê? Ele está falando de poemas. Ou seja, esse pronome aqui, o os, está o los porque quando a palavra termina em R, né, no caso escrever, aí eu preciso acrescentar o L na hora de juntar o pronome, tá certo? Essas contrações aqui a gente vai
esmiuçar um pouco mais nas aulas que vêm aí pela semana. Então, esse pronome se refere a poemas. Substitui a palavra poemas. Para que não haja necessidade de eu repetir o mesmo substantivo várias vezes, eu uso pronomes. Foi o que o poeta fez aqui. Usou o pronome os para substituir, para fazer referência a poemas. Como eu disse para vocês, os pronomes, sempre vão fazer referência a algo que apareceu ou no texto ou até mesmo a coisas que estão fora do texto. Nesse caso, a palavra poemas que aparece aqui no texto. Letra H. O que significa a palavra quedais e quedais em e quedais com a sorte nova? Aqui o significado da palavra, significado de expressão. Aparece aqui no poema da Cecília Meirelles. Sois de vento, ela falando das palavras. Sois de vento, ides no vento, e quedais com sede, com sorte nova. Aqui, o quedais significa cair. As palavras caem como se elas estivessem caindo até o papel, como elas estivessem vindo até o papel, vindo até nós, né? Porque é por meio do papel, por meio da palavra impressa ou escrita, ou até mesmo falada, que ela chega até nós. Então é como se as palavras, nesse momento, que elas são vento, que elas caem, se derramam sobre a gente e depois vão embora, né? Devido a essa estranha potência, como diz a poeta, que essas palavras têm. Então é o sentido de descer, né? De cair até o papel e, logicamente, assim, chegar até nós, leitores. Então, pessoal, a gente vê o quanto se pode explorar, o quanto a gente pode ampliar os sentidos das palavras, das expressões dentro de um texto poético. Então, por isso que eu falei para vocês, poesia é linguagem, é você mexer com a linguagem, manipular, fazer com que ela ganhe novos significados. Eu escrever sobre algo, querer que aquilo signifique algo, e você enxergar aquilo, ou até enxergar algo além daquilo que eu tentei escrever. Então, a poesia é isso. É você mexer com a linguagem, é você usar a linguagem, ou como disseram bem os poetas, usar esse reino das palavras, essas palavras que são como o vento. Feita esta breve análise, agora nós vamos para a nossa atividade, a 7ª atividade. Como vocês viram, esse texto está lá e essa primeira questão estão lá na página 33. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão reler mais uma vez esses poemas e vão responder as demais questões da atividade que estão na página 34 do livro. Questões 2 a 6. Atividade bem curta, bem simples, quero todo mundo fazendo. Assim que terminar o vídeo, assim que terminarem as aulas, fazer a atividade, que é tudo bem simples, fotografar e mandar para o querido professor de vocês. Tá certo, pessoal? Então, era isso que nós tínhamos para hoje. Encerrada mais uma aula. Não esqueça de ficar em casa. E hoje eu trouxe aqui uma frase da ativista, professora, filósofa Angela Davis. Ela é americana e batalha bastante, né, nas lutas pela igualdade, né, nas lutas principalmente contra o racismo. Eu gosto muito dessa frase dela, que ela resume bem a questão. Em uma sociedade racista, como a nossa infelizmente apenas não ser racista não é o suficiente. É preciso ser antirracista. Então, não basta não ter preconceito, não basta não ser discriminador. A gente deve lutar contra isso, a gente deve batalhar contra isso. Sejamos todos também antirracistas. Tá certo, pessoal? Então, um grande abraço, a aula se encerra aqui. Amanhã não, agora só na quinta-feira, a nossa próxima aula. Então, encontro vocês na quinta. Todo mundo de olho aí nas aulas da TV, todo mundo estudando, lendo bastante. Estou sempre à disposição para atender vocês, tá certo? Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, é só procurar lá pelo WhatsApp. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço a todos.